Se você está pensando em investir no exterior, provavelmente você está pensando em investir em ações americanas. O fato é que não existe somente os Estados Unidos no exterior. Na realidade, eu vou mostrar que existe muito mais do que isso, especialmente em mercados emergentes. Vou mostrar para você se vale ou não vale a pena você também investir em mercados emergentes, que não são os Estados Unidos e não são os países desenvolvidos como a Europa e como o Japão. Então, se você se interessa por este conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e neste canal eu mostro como você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil, no exterior, especialmente em renda variável. Então já aproveita e me segue no Instagram, é otavio.paranhos, todos os dias eu respondo várias perguntas por lá, e dá um like no vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Então primeiramente, o que são mercados emergentes, né? Hoje são considerados mercados emergentes, eu estou pegando aqui pela MSCI, que é uma empresa que faz índices e faz análise, faz pesquisa sobre ações no mundo. Eles consideram que são mercados emergentes 26 países no mundo, incluindo aproximadamente 12% do tamanho total do mercado de ações no mundo. Os principais países são Rússia, China, Índia, Brasil e outros países da Ásia, certo? Cabe salientar que os critérios para inclusão ou retirada de países do rol de mercados emergentes incluem o quê? Quando a gente analisa os requisitos, basicamente os países terem um tamanho mínimo em termos de empresas listadas na bolsa, também um free float mínimo, ou seja, um percentual das empresas que é negociado mínimo também na média, certo? No agregado, e também uma quantidade mínima de liquidez, além do tamanho das empresas. É necessário também que, de uma maneira indireta, os países emergentes sejam relativamente abertos para propriedade das suas ações por parte de estrangeiros e também fluxo de capital entrando e saindo do país, também um nível maior de flexibilidade e eficiência dos mercados financeiros, certo? Os mercados emergentes, eles são um intermediário entre o que a gente chama de mercados de fronteira e também os mercados desenvolvidos, certo? Inclusive, neste ponto, há uma discussão se a Coreia do Sul já é mercado emergente ou não, porque apesar dela já ter diversos requisitos de renda, como a gente observa neste primeiro item, que também é um requisito para ser mercado desenvolvido já ter uma alta renda, a Coreia do Sul, apesar de já ter esse requisito, ainda tem algumas limitações para a compra de moeda que, na realidade, impacta a parte da liberdade de fluxo de capital de câmbio. Então, os mercados emergentes, conforme você viu, são uma categoria intermediária entre mercados desenvolvidos com maior liberdade e mercados de fronteira com menor liberdade, menor liquidez e um mercado de capitais menos desenvolvido. Conforme você vê aqui nesse gráfico, os Estados Unidos têm aproximadamente metade do tamanho total da capitalização de mercado das ações. Portanto, as ações americanas representam metade do mundo, mas os Estados Unidos representam só aproximadamente 20% do PIB mundial, certo? Em contrapartida, os mercados emergentes, ou seja, China, Brasil, Índia, Rússia, eles representam metade da produção mundial, metade do PIB, mas somente aproximadamente 12, 13% do tamanho das ações. Por quê? Porque como o mercado é menos desenvolvido, existem muitas empresas nos mercados emergentes que não estão na bolsa. Portanto, mesmo o país ele sendo uma potência grande, como o Brasil, como a China, poucas empresas do país estão representadas na bolsa. Portanto, o tamanho deste país no mundo é pequeno em termos de capitalização de mercado. Ou seja, a tendência é, com o desenvolvimento dos mercados de capitais, haver uma maior inclusão das empresas listadas na bolsa e, portanto, um equilíbrio maior nestes percentuais de capitalização de mercado entre as geografias. Quando a gente vê como que se deu o desempenho de mercados emergentes nas últimas décadas, você vê aqui, conforme o gráfico à direita, que teve um boom muito grande de mercados emergentes de commodities nos anos 2000. Você vê que mercados emergentes tiveram um desempenho de 400% em dólar de 2003 até 2008, em apenas 5 anos. Em contrapartida, os Estados Unidos tiveram um desempenho de 80% aproximadamente, bem menor. Depois, os mercados emergentes eles estabilizaram. Na média, o agregado desde os anos 80 é uma rentabilidade equivalente entre os mercados emergentes e os Estados Unidos e também países desenvolvidos de fora dos Estados Unidos. Mas é importante salientar, conforme você vê neste gráfico aqui à esquerda, que nos anos 80, por ano, os mercados emergentes tiveram um retorno absurdo de 50% ao ano e depois, nos anos 90, caíram para 11%,
depois nos anos 2000 eles continuaram com 10% e depois caíram para apenas 4% de desempenho. Os Estados Unidos eles são bem mais constantes neste ponto, porque eles cresceram na média 17% nos anos 80, depois 18% nos anos 90, depois um retorno negativo nos anos 2000 e depois um retorno positivo de 13% nos anos 2010. Então você vê que apesar de ter diferenças aqui no desempenho das geografias conforme a década, no agregado elas geram sim bons retornos para um acionista que fica aí pelo menos 15, 20 anos investido, certo? Quando a gente observa como que se deu o crescimento mundial do PIB desde os anos 80, você vê que cada vez mais a parte azul, que são os mercados emergentes, representa uma fatia maior do peso que tem destes países no crescimento mundial. Hoje em dia, 2/3 do crescimento mundial, da economia mundial, já vem de países emergentes. Isso não era assim nos anos 80 e nos anos 90, que a maioria do crescimento ainda vinha de países desenvolvidos como a Europa e como os Estados Unidos. Quando a gente vê a diferença que tem hoje entre os mercados emergentes e como eles eram há 10 anos atrás, você vê claramente que o percentual de energia, como petróleo, principalmente materiais básicos, como o minério de ferro, etc., você vê que estes setores caíram muito dentro do rol dos mercados emergentes, de 31% para 13%. Em contrapartida, a parte de internet, de tecnologia, subiu muito, de aproximadamente 13% também para 33%, certo? Então você vê o quê? Que tem uma migração muito forte para esta parte de consumo. Mercados emergentes estão muito mais voltados para si mesmos do que eles eram há 10 anos atrás, quando eram muito mais exportadores, pelo menos as suas empresas listadas em bolsa. E neste mesmo ponto, você vê que teve um avanço gigantesco da China como fatia dos mercados emergentes, certo? Em 2010 ela era 5% e hoje aqui já está mais do que 25%. Então a China é uma peça fundamental no tabuleiro aqui dos mercados emergentes. Quando a gente vê o peso da Ásia nos países emergentes, como você já viu o aumento da China, você vê que em 2010 havia um peso significativo para a América Latina, incluindo o Brasil aqui de 23%. Hoje este peso é de apenas 7%. E a Ásia, incluindo aí principalmente Taiwan, a China, Índia, engloba aqui mais de 80% dos mercados emergentes. Então quando você investe em mercados emergentes, você está basicamente investindo principalmente na Ásia, que é a locomotiva do mundo que mais cresce. Quando você vê a evolução também de 2010 até 2019, você vê que a América Latina caiu aqui de 28% para 13% e que a Ásia fora a China permaneceu constante aqui entre 33% e 32%, mas a China subiu muito de 16% para 37%, certo? Quando a gente vê a evolução dos setores, também isso é muito marcante, certo? Conforme você viu antes, que a parte de energia e materiais caiu de 31% para 15%, a parte de tecnologia subiu de 7% para 17%. Um avanço muito grande nessa parte de tecnologia, muito mais parecida com os Estados Unidos. Quando a gente vê da onde que a China tirou o espaço que ela passou a ocupar nos mercados emergentes, você vê que basicamente as economias vulneráveis, né, como principalmente Rússia, Brasil, Turquia, deixaram de ter um peso tão significativo nos mercados emergentes. Isso aqui é chamado de economias vulneráveis. Quando a gente vê mais especificamente a origem do crescimento da China, você vê que a China ela era muito mais dependente da parte de investimento, certo? Que ia crescendo muito aqui dos anos 2000 até 2012 e hoje já tem um percentual de consumo muito mais significativo no crescimento chinês. Então isso aqui é bem importante de salientar. E quando as pessoas têm medo do que vai acontecer com a China, ela pode quebrar, é importante salientar que apesar da China ter uma dívida muito grande interna, uma dívida privada interna muito grande, a maioria da dívida chinesa, ela ocorre na sua própria moeda. Então, assim, normalmente países não quebram quando eles devem na sua própria moeda, certo? Por quê? Porque basta o Banco Central imprimir mais dinheiro, fazer empréstimos, que ele consegue pagar as dívidas. Isso não é possível com moeda estrangeira, com moeda em dólar, em euro ou em outras moedas. E você vê que para a maioria dos
países emergentes, as principais moedas de dívida são moedas locais, moedas internas. Portanto, o risco é muito menor do que era no passado, certo? O Brasil, inclusive, você vê nos anos 80, nos anos 90, ele declarou moratória porque não conseguia pagar dólares, mas nunca um país declara moratória normalmente da sua própria moeda, certo? Isso é muito mais raro de acontecer. Então você vê que a segurança hoje é muito maior nessa parte financeira. Quando a gente vê também a China, Taiwan, Tailândia e Coreia fazem parte daqueles países considerados emergentes com crescimento bem maior. Inclusive agora, no próprio ano que teve essa crise, você vê que a expectativa é de crescimento e não de recessão nestes países. Em contraposição, os países que têm cada vez menor fatia dos mercados emergentes, especialmente Brasil, México, etc., você vê que vão ter uma queda bem significativa do PIB. Quando a gente vê aqui também a formação de capital bruta, ou seja, quanto que se investe no país para de fato permitir um crescimento posterior, você vê que os países emergentes do leste da Ásia têm uma formação de capital, um investimento no seu país muito maior do que países da América Latina. Isso aqui também explica a diferença de crescimento e também explica a diferença da fatia dos mercados emergentes que os países asiáticos eles vêm tomando agora ao longo do tempo. Você vê que os países da América Latina sempre ficavam aqui por volta de 12 a 16% do PIB americano, e isso não aconteceu com os países asiáticos, que eram muito mais pobres, certo? Nos anos 80 e 90, eles tinham apenas 2% do PIB americano por pessoa, e hoje eles já ultrapassaram aqui os países da América Latina. Portanto, hoje os asiáticos são mais ricos do que os habitantes da América Latina quando a gente compara com a base que é o padrão americano. Quando a gente vê o retorno das ações, a gente decompõe aqui o retorno dos mercados emergentes nos últimos 10 anos, que é esta linha verde aqui, você divide a parte da Ásia, que é emergente, né, sem o Japão, em relação à América Latina, que é a linha azul, você vê claramente que os asiáticos eles desempenharam muito melhor do que os mercados da América Latina, em que o Brasil aqui é a maioria, certo? Então você vê que investir na Ásia não é tão ruim assim. E como que você consegue investir em mercados emergentes? Basicamente por este ETF aqui, o VWO, que ele é um ETF, ele é um fundo negociado em bolsa de valores nos Estados Unidos, pertencente à Vanguard, que é uma das maiores gestoras americanas. Ele investe tudo aqui em mercados emergentes. E quais são as principais empresas dele? Então você vê a parte do Alibaba, né, que é e-commerce na China, a Tencent, que é equivalente a um Google na China, uma indústria de semicondutores de Taiwan, depois a Meituan, que é uma empresa chinesa de consumo local, como se fosse um Groupon, e agora eu vou mostrar isso para você. Você vê que, por exemplo, esta Meituan, ela é basicamente aqui um grande Groupon, em que você consegue comprar vouchers de promoções de diversos serviços, como salão de beleza, restaurantes, etc. Outra empresa muito grande aqui dentro das maiores empresas do VWO, que investe em mercados emergentes, é a Naspers. A Naspers é uma empresa de mídia da África do Sul, conforme você vê aqui, eles têm basicamente estes 3 ramos aqui. Então a Prosus, que é uma empresa que investe em outras empresas de tecnologia, a Mídia 24, que é uma das maiores empresas de mídia da África do Sul, da África na realidade, né? Quando você vê todas as marcas que eles detêm de mídia, são realmente muitas marcas, inclusive até em alemão eles possuem. Depois você vê aqui dentre as maiores empresas, tem a Reliance Industries, que é um conglomerado industrial indiano, certo? Então que fabrica muita coisa em termos petroquímicos, em termos de refino de petróleo, certo? Depois, quando a gente observa a própria Tencent, que eu já mencionei, ela nada mais é do que equivalente a um Google na China, certo? Então eles têm tudo que se refere à comunicação, eles têm o WeChat, o WePay, etc, certo? Então tudo que se refere a vídeo, comunicação, tanto para pessoas, né, enfim, o varejo diretamente, quanto para empresas, comunicação corporativa, certo? E aqui o Alibaba, que você vê que é o maior e-commerce na China, uma presença internacional também muito forte, você provavelmente já deve ter comprado alguma coisa deles. Vendo aqui o peso dos países deste ETF de mercados emergentes, você vê que a China é 46%, aqui já inclui tanto a parte central da China, que é a Mainland China, quanto
Hong Kong, assim como Taiwan 15%, a Índia 10%, o Brasil 5% e os demais países. Quando você compara também essa parte de precificação entre este ETF de mercados emergentes e o S&P 500 americano, você vê que no agregado, os países emergentes estão muito mais baratos por múltiplos de preço do que as empresas americanas, certo? Então, preço sobre fluxo de caixa 10 vezes, frente a 18 vezes para as empresas americanas. Preço sobre vendas 1,2 versus aqui 2,5 para mercados americanos. Então você vê que é praticamente metade do preço. Você pode me perguntar, não, mas os setores eles são diferentes. De fato eles são diferentes, mas nem tanto em alguns pontos. Conforme você vê aqui esta comparação, você vê que na parte de tecnologia, mercados emergentes já investem aqui 16%, nos Estados Unidos é 27%, a parte de comunicação, toda a parte de mídia, toda a parte de empresas de fibra ótica, etc, é 15%, e nos Estados Unidos é 11%. Na parte de saúde, os Estados Unidos ainda, eles saem bem na frente, tem um peso bem maior, de 14%, toda aquela parte de indústrias farmacêuticas é bem maior nos Estados Unidos, mas você vê que, por exemplo, na parte de produtos financeiros, tem 19% em mercados emergentes, que normalmente são, sim, setores mais baratos do que a média, certo? Materiais ainda é algo significativo, com 7%, e consumo discricionário, ou seja, o consumo interno, costuma aqui agora já ser bem grande em mercados emergentes, 16%. Você vê aqui para os Estados Unidos é 11%, inclusive menor do que mercados emergentes. Então você vê que ambos os ETFs são relativamente bem diversificados, mas aqui os Estados Unidos ainda estão mais concentrados ainda em tecnologia, o que explica aqui parcialmente a diferença de precificação. Quando a gente observa com o Brasil, com o Ibovespa, você vê que o Ibovespa é muito mais concentrado em bancos, né, produtos financeiros, e a parte de materiais. Então aqui entra a Vale, na parte de energia, que é esta parte verde, entra a parte da Petrobras, que é basicamente petróleo, e bens de primeira necessidade e consumo discricionário. Você vê que o Brasil, querendo ou não, é bem mais cíclico do que o próprio ETF de mercados emergentes no geral, certo? O Brasil ainda é um país, em termos de mercado, em termos das suas principais ações, um país muito mais voltado para o exterior. Quando a gente compara agora o Ibovespa com o índice de Small Caps, que é também dentro do Brasil, você vê que o índice de Small Caps, ele é muito mais diversificado nesse ponto, e ele reduz a carga externa que o Ibovespa tem. Então tem muito mais empresas de consumo discricionário, produtos financeiros e materiais são bem reduzidos, certo? Aumentando bastante aqui a parte de serviços públicos, que traduzindo para inglês era utilities, que basicamente são as empresas de energia. Então se você quer investir em empresas de energia, o índice de Small Caps ele costuma entregar bem este tipo de resultado. Então você vê que, querendo ou não, é possível você diversificar um pouco mais com o índice de Small Caps, mas que você não tem no Brasil exposição à tecnologia, que é a tendência mundial, tanto nos Estados Unidos quanto na Ásia, certo? Cada vez mais você vê uma alocação gigantesca em tecnologia que o Brasil praticamente não tem quando a gente compara no agregado do mercado. Então, fazendo um resumo para você, mercados emergentes aumentam a diversificação de ciclos econômicos. Você viu na parte do desempenho das ações ao longo das décadas, que é bem diferente do mercado americano e que, portanto, você consegue aí reduzir a volatilidade da carteira. Também você reduz a volatilidade cambial da sua carteira por investir em várias moedas e não só no dólar, certo? Que é uma moeda que tem um comportamento muitas vezes oposto ao real. Também é importante salientar que mercados emergentes hoje já estão muito mais focados em mercado interno, em consumo interno, do que eles estavam antes. Então você investir em mercados emergentes já vai reduzir muito este risco que você está exposto quando você investe somente nas maiores empresas brasileiras. Hoje, mercados emergentes são predominantemente países da Ásia, empresas da Ásia, certo? E eles estão mais baratos do que os Estados Unidos, isto é claro, também por uma diferença de setores, mas de maneira geral eles estão mais baratos. E eles tendem a aumentar a sua exposição no mercado acionário em geral. Conforme os mercados financeiros forem evoluindo,
mais empresas irão entrando na bolsa. Isso a gente já observa muito no Brasil, simplesmente pelo fato de uma empresa que era fechada entrar na bolsa. Isso aumenta a participação do país no mundo em termos de alocação de capital. Então estes são os principais motivos que eu acho que faz sentido alguém investir em mercados emergentes. Se você gostou desse conteúdo, coloca aqui nos comentários se você investe, se você não investe em mercados emergentes. Então dá um like se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder mais nada que eu coloco aqui. Valeu!